Eu sou Luiz Otávio, eu sou médico do Departamento de Vigilância em Saúde. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse manejo clínico do paciente suspeito, o caso suspeito. Então, como a Leoni já falou muito bem na fala dela, as infecções respiratórias, a maioria delas são ocasionadas por vírus. A gente tem uma grande variedade de agentes etiológicos que vão incluir adenovírus, rinovírus, os coronavírus que a gente já conhecia anteriormente, que inclui MERS-CoV, SARS-CoV, metapneumovírus, vírus influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório. E esses vírus eles vão incluir uma grande variedade também de síndromes, que vão incluir resfriados, faringite, laringite, bronquite, bronquiolites, pneumonias, exacerbação de doença pulmonar já prévia, por exemplo. E a gente entendendo isso, a gente consegue linkar com a patogênese, com a fisiopatologia dessas doenças, que ela vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. Então, o que a gente sabe é que qualquer infecção viral, seja ela limitada ao trato respiratório superior, ou seja ela no trato respiratório inferior, ela vai ser mais grave, com uma evolução mais desfavorável no indivíduo imunodeprimido, no paciente que tem alguma doença crônica. O que a gente sabe em literatura é que as infecções, por exemplo, produzidas por rinovírus e coronavírus, elas vão se limitar, em sua grande maioria, ao trato respiratório superior, enquanto que influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório também vão acometer as vias aéreas inferiores. Então, esses vírus eles obedecem, na maioria das vezes, uma sazonalidade. Também a gente considera a disponibilidade de vacinas, nem todos os vírus a gente tem uma vacina específica, e também agentes antivirais específicos, como no caso da influenza a gente tem o Tamiflu, que é o oseltamivir. Outros vírus a gente não vai ter um agente antiviral específico. Tá? Em geral, os resfriados comuns, que vão ser causados por rinovírus, por exemplo, coronavírus, eles têm um dano na mucosa nasal e esse dano ele é modesto, é um dano leve, na maioria das vezes. Enquanto que os vírus que causam doença no trato respiratório inferior, eles vão ocasionar traqueobronquite, um dano no epitélio respiratório, que vão ser típicas do que eu falei, vírus influenza, vírus sincicial, entre outros. Então, aqui uma tabela que a gente consegue entender aqui, desse lado, os vírus, o período de incubação, o modo de disseminação e a estação do ano mais comum. Então, para citar aqui para vocês, por exemplo, o vírus influenza, ele tem um período de incubação de 1 a 4 dias e ele é mais comum nos meses mais frios, então final do outono, início de inverno, como a Leoni já falou. Enquanto que, por exemplo, adenovírus é mais comum no verão e tem um período de incubação um pouco mais longo, de 4 a 7 dias. Isso vale também para os outros vírus que eu já citei. Essa tabela do Ministério da Saúde, ela é bem interessante, que a gente consegue diferenciar esses sintomas mais comuns para coronavírus, para o resfriado e para a gripe. Então, por exemplo, a febre é um sintoma muito comum para o coronavírus e para a gripe, mas no resfriado comum é um sintoma raro. Então, daí vocês vão me dizer, mas posso ter coronavírus, posso ter o novo coronavírus e não ter febre, por exemplo? Posso. Né? É descrito na literatura alguns casos, inclusive assintomáticos. Mas a gente, tendo essa compreensão do que são os sinais e sintomas mais comuns, na triagem do meu serviço de saúde, eu consigo abraçar os casos que vão chegar e conseguir tomar as medidas necessárias para a contenção e evitar a disseminação da doença. Aqui o nosso amigo vírus influenza. Então, por que a gente chama H1N1? O que são esses números? O que são essas letras? Então, o vírus ele tem na superfície umas proteínas que são proteínas da superfície, então a hemaglutinina e a neuroaminidase. E o oseltamivir, que é o Tamiflu, ele é um inibidor potente das neuroaminidases. Então, cada vírus influenza ele tem uma numeração para essas proteínas. Então, hemaglutinina 1, neuroaminidase 1 e daí por diante os outros vírus influenza. H3N2, por exemplo. Falando do novo coronavírus,
que tem o nome SARS-CoV-2, esse é o nome do vírus, tá? A doença é conhecida como Covid-19. É um vírus RNA da família Coronaviridae. Nós temos outros coronavírus já conhecidos, então alfa-coronavírus, beta-coronavírus. Eles vão ocasionar uma série de síndromes, uma gama de síndromes que vão causar sintomas respiratórios, gastrointestinais também, tá? E, como eu falei, ele tem uma evolução mais desfavorável no indivíduo que tem alguma doença crônica, por exemplo, imunodeprimido, paciente com alguma comorbidade, diabético, asmático, pneumopata, cardiopata. Então, aqui essa imagem para a gente entender que nós temos uma gama já de coronavírus já conhecidos. Então, coronavírus do cão, do gato, do porco, do rato, uma série de coronavírus já conhecidos. Alguns vão causar doença nos animais e outras no ser humano, por exemplo. Então, o novo coronavírus, o que se sabe dele é que ele possa, a hipótese que a gente tem é que ele possa ter vindo, por exemplo, do morcego. Então, na China, eles têm o hábito de comer, né, de consumir esses animais exóticos. Provavelmente, esse novo coronavírus, algum humano teve contato com esse animal, esse vírus sofreu mutação e ocasionou o novo coronavírus que a gente conhece hoje. Então, assim, a OMS decretou em janeiro desse ano o novo coronavírus como emergência em saúde pública de interesse internacional. Logo em seguida, o Ministério da Saúde também, em 3 de fevereiro de 2020. E em Araucária, em 17 de março de 2020. Então, vocês verem, são coisas muito recentes, é um vírus novo, é uma doença nova. Como a Alexandra já falou também, todos os dias nós temos decretos, portarias, atualizações que a gente tem que estar atento, porque senão a gente se atropela e a gente não consegue acompanhar o ritmo, a velocidade dessas informações. Eu coloquei essa imagem para a gente entender que a gente precisa ter uma sincronia, né, de ações entre vigilância em saúde, epidêmio, equipe assistencial, para a gente tomar as medidas e essas medidas não serem descoordenadas. Então, precisa ter uma sincronia entre epidêmio, vigilância em saúde e equipe assistencial. Então, para o novo coronavírus, o que é importante no serviço de saúde é reconhecer precocemente esse caso suspeito. Então, esse indivíduo vai chegar na nossa unidade básica, na nossa clínica privada, em qualquer que seja o serviço, e é importante já na triagem esse indivíduo ser identificado como caso suspeito. E o que é esse caso suspeito? Então, aqui o texto eu tirei do manual de manejo na atenção primária, tá, no Ministério da Saúde. Então, para o adulto, é um indivíduo que apresenta febre, e essa febre pode ser mesmo que referida, tá, acompanhada de tosse, ou dificuldade respiratória, ou dor de garganta, podendo ter outros sintomas, como, por exemplo, cefaleia, mialgia, dores musculares, artralgia, dores nas articulações, na ausência de outro diagnóstico específico. Então, assim, principalmente febre, né? Claro, o indivíduo pode não ter febre, mas a febre é um sintoma que a gente precisa considerar, acompanhada de um ou mais sintomas respiratórios, daí eu tenho tosse ou dificuldade respiratória ou dispneia. Nas crianças, eu considero também os sintomas de resfriado comum na ausência de outro diagnóstico específico. As crianças com menos de 2 anos de idade. Então, além da febre, além da tosse ou dispneia, eu considero também coriza, obstrução nasal. Tá? Então, entendendo que esse vírus, a via de transmissão dele é por gotículas, por contato, né? Eu preciso entender a distância necessária para eu ter um cuidado. Então, nesse caso suspeito do indivíduo que vai para casa fazer o isolamento domiciliar, a Michele vai falar um pouquinho mais adiante também, mas eu preciso de 1 metro de distância. Até pouco tempo, os órgãos falavam em 2 metros, depois 1,5 metro. Hoje em dia, o que a gente tem oficial é 1 metro, tá? Que é justamente a distância que a gotícula, se a pessoa tossir ou espirrar, se eu tiver essa distância de 1 metro, a gotícula não consegue chegar no indivíduo próximo. Então, 1 metro é uma distância segura.
Então, para isso, eu tenho as medidas de prevenção e controle que vão ser adotadas nos casos suspeitos ou confirmados. E daí eu elaboro planos de contingência e todas as medidas, a Alexandra também já citou bem na fala dela. Falando um pouquinho dos EPIs, a Michele vai falar um pouco mais desses fluxos, mas para a gente entender um pouquinho quando que usa a N95, quando que usa a máscara cirúrgica, pelas nossas fontes oficiais, Anvisa, a Organização Mundial de Saúde, o profissional de saúde que vai realizar um procedimento que gere aerossóis, o que é isso? Entubar o paciente, aspirar vias aéreas do paciente, coletar amostra, por exemplo, broncoscopia, ele precisa usar a N95 ou PFF2. Tá? Se houver um procedimento como eu estou no consultório, estou avaliando um caso suspeito, somente a máscara cirúrgica, acompanhada do avental descartável, da touca, do óculos e da luva é suficiente. Então, o que a gente precisa pensar é que o uso da máscara de forma desnecessária, quando não indicada, gera uma falsa sensação de segurança. Então, do que adianta a gente usar a máscara, e a máscara, muitas vezes, ela está aqui no queixo, ou eu tô com um adorno, estou com um brinco, estou com pulseira, estou com um relógio. Então, assim, o principal é também a higienização das mãos, né? Antisepsia das mãos com álcool em gel, com água e sabão. Então, não é somente a máscara ela tem que ser utilizada no momento, quando ela precisa ser utilizada, além das outras medidas de antisepsia das mãos e higienização das mãos. Em relação ao manejo clínico, o que eu vou atender? O que é o caso leve, o que é o caso moderado, o que é o caso grave? Então, o caso leve é aquele paciente que eu já falei, com sintomas gripais, uma síndrome gripal com febre, pode ser aferida ou referida, associada a tosse ou dispneia, podendo ter outros sintomas, por exemplo, coriza ou dinofagia, mas o principal é a febre, acompanhada de tosse ou dispneia. Tá? Se ele tiver esses dois sintomas, eu considero síndrome gripal. E se ele não tiver nenhum sinal de gravidade, então o paciente está com a pressão normal, não está hipotenso, a saturação de oxigênio está normal, a frequência respiratória está normal, a frequência cardíaca está normal, a febre não se tornou persistente por mais de 24 horas, daí eu tenho um caso leve. O contrário disso representam sinais de gravidade. Então, o paciente que está com a pressão alterada, ele está com a saturação de oxigênio alterada, frequência respiratória alterada, frequência cardíaca alterada e etc. Em relação ao moderado, o que é moderado, o que é grave, é somente assim valores. Então, saturação de oxigênio, se ela tiver entre 90% e 95%, eu consideraria moderado. Por exemplo, com rebaixamento do nível de consciência, mas o paciente está sonolento, mas ainda está conseguindo entender o que você está falando. Então, isso seria o moderado. Tá? O grave já é o paciente crítico, o paciente que é o paciente de terapia intensiva, o paciente com Glasgow abaixo de 7, o indivíduo com saturação de oxigênio abaixo de 90. Então, esse é o paciente mais crítico que eu vou precisar tomar medidas imediatas. E tanto o moderado quanto o grave são pacientes que vão necessitar hospitalização. Tá? Como a gente sabe, o Covid-19 é uma doença que 80% dos casos vão ser leves e 20% vão necessitar hospitalização. Tá? Em relação ao atestado, o atestado é de 14 dias, mas nós até estávamos discutindo lá na vigilância, não é 14 dias a partir da avaliação, que a gente precisa entender a partir do início dos sintomas. Então, se o indivíduo for atendido hoje, dia 2 de abril de 2020, mas a data de início de sintomas, por exemplo, foi dia 25 de março, eu preciso dar esse desconto, eu não vou dar 14 dias daqui para frente, eu vou dar a partir do início dos sintomas. Tá? O CID que a gente sugere utilizar é o J069, mas para monitoramento também a gente vai considerar J11 e B34.2, tá? O J069 seria o de infecção de vias aéreas superiores não especificada, então é um CID que, mesmo que ele colete o SUAB e tem esses outros vírus respiratórios, eu não tenho um vírus específico identificado naquele momento, então é um CID que eu posso utilizar para qualquer infecção de vias aéreas superiores. Tá? Acompanhado do termo de consentimento,
para isolamento domiciliar do paciente e dos familiares. Importante a gente falar também que os casos moderados e graves, quando forem referenciados para atenção especializada, o profissional de saúde que atendeu precisa ligar, precisa entrar em contato, né? Simplesmente mandar esse doente para a UPA, para o hospital. E o monitoramento dos sinais de agravamento. Então, na atenção básica, no local onde esse paciente for atendido, mesmo que um quadro leve, a gente liga para esse paciente pelo menos a cada 48 horas, se não puder diariamente, pelo menos a cada 48 horas. Tá? E os cuidados de higiene durante o isolamento domiciliar, a Michele vai falar um pouco mais adiante a respeito do fluxo. Então, esse quadro aqui, para a gente entender, diferenciar o que seria o leve, o que seria o grave, que vai necessitar ser referenciado para atenção especializada. Então, o leve, aquilo que eu falei, síndrome gripal com sintomas leves, paciente sem nenhuma repercussão sistêmica, ausência de comorbidades, tá? Que vão contraindicar o isolamento domiciliar. Então, muitas vezes também é um paciente que é leve, mas ele tem 80 anos, ele tem insuficiência cardíaca, ele é diabético, e aí você tem que, numa avaliação médica, pesar isso daí para referenciar esse paciente para uma avaliação complementar, exames complementares, porque muitas vezes ele pode agravar em casa e você perdeu o time, perdeu o tempo para encaminhar esse paciente. E os casos graves é aquele paciente que apresenta sinais de descompensação, sinais de gravidade, sinais de alteração de pressão arterial, alteração, como eu já falei, de saturação de oxigênio, frequência respiratória, frequência cardíaca. Então, aqui um resumo desses sinais e sintomas de gravidade, tanto no adulto quanto na criança. A aula vai ficar disponível no site também, não vou citar todos, tá? Nos casos graves, o que a gente tem orientado no protocolo de manejo é em relação à oxigenoterapia, que ela seja feita no paciente com SRAG de forma imediata, no paciente que tem sinais de hipoxemia, no paciente que tem sinais de choque. E na ausência de choque, ou seja, o paciente está com a pressão normal, eu vou ter cuidado com a administração de fluidos. Então, muitas vezes é um paciente que ele é cardiopata e eu não vou encher ele de soro, né? Então, se a pressão estiver normal, eu vou ter cuidado com essa administração de fluidos. Então, isso é o tratamento conservador de fluidos. Em relação à terapia antimicrobiana, eu vou tratar os patógenos prováveis. Então, ele é um SRAG, mas ele pode não ser Covid-19, ele pode ser uma pneumonia comunitária, uma exacerbação do DPOC. Daí eu preciso tratar os agentes mais prováveis. E daí a sugestão, ceftriaxona, azitromicina e o oseltamivir para influenza. Essa administração dos antimicrobianos ela tem que ocorrer o mais breve possível, preferencialmente dentro da primeira hora da identificação desses sinais de gravidade, que é o protocolo de sepse. Na maioria das instituições eu reconheço que o paciente está hipotenso, está cianótico, está com alteração de nível de consciência, eu já inicio o antibiótico o mais breve possível. Em relação aos corticoides, não é recomendado a administração rotineira de corticosteroides, então hidrocortisona, prednisona, nenhum desses. Eu monitoro de perto os pacientes para o agravamento quanto aos sinais de complicação clínica e eu preciso entender as comorbidades desse paciente para ter uma boa comunicação com o paciente e familiar para conduzir da melhor maneira possível. Tá? Até o momento nós não temos nenhuma droga antiviral com ação comprovada. O que a gente sabe, o que o governo federal colocou, a liberação da hidroxicloroquina para os casos graves, em que muitas vezes eu tenho um doente muito grave em ventilação mecânica, droga vasoativa, eu não tenho o que fazer, então eu uso em compaixão, mas assim, não temos nenhum trabalho científico, nada em literatura comprovando a real eficácia da hidroxicloroquina. Mas nesses casos em que a gente precisar fazer alguma coisa, que a família solicitar, muitas vezes do médico assistente fazer alguma coisa, a gente tem a hidroxicloroquina, foi liberada em decreto oficial. Aqui o protocolo para o manejo clínico do novo coronavírus, também vai ficar disponível no site. E em relação à insuficiência respiratória, eu preciso, como eu falei, ofertar o oxigênio em fluxo adequado, considerar a ventilação não invasiva, mas nos casos em que
o paciente não responda a essa oferta de O2 não invasiva, eu preciso considerar não prolongar muito essa oferta de oxigênio não invasiva. Então, preciso considerar já entubar esse paciente para ele ofertar conforto para esse paciente e não ter risco para a equipe em relação à aerosolização, dispersar vírus ali no ar, tá? Então, evitar que o paciente se desconecte do ventilador, colocar o paciente com uma sedação adequada, porque se o paciente não estiver muito bem sedado, confortável no respirador, você pode ter a teleectasia pulmonar, perda da PIP. O que é a PIP? A pressão expiratória no final, dentre outras complicações que eu posso ter. Em relação a ambusar o paciente, não está indicado, tá? Então, em relação à pré-oxigenação, se eu for intubar o paciente, eu uso a máscara com reservatório, tá? Isso que é o indicado. Então, o paciente respira sozinho, você deixa uns minutos ali respirando na máscara com reservatório, faz a sedação e já procede com a intubação e a sedação de indução e contínua também. Aqui é um protocolo, um fluxo que a gente adotou lá na UPA, então separando os casos leves na população vulnerável, o caso moderado e o caso grave. O caso leve, manejo em domicílio, o caso leve em população vulnerável, que é aquele paciente com alguma comorbidade, por exemplo, idoso, lactante, gestante, puérpera, eu vou considerar essa avaliação no serviço especializado para cada caso a caso, assim, se houver necessidade de hospitalização, pode ser considerada hospitalização. Mas, na maioria das vezes, também ele pode ser manejado em domicílio se não tiver nenhum sinal de gravidade que eu já citei. Os moderados e graves, eles vão necessitar hospitalização, os graves em unidade de terapia intensiva. Aqui o fluxo da CESA, que a Ellen já citou também, em relação à notificação. E aqui a notícia do Ministério da Saúde em relação à promessa dos testes rápidos, né? Então, o Ministério da Saúde vai ofertar 22,9 milhões de testes. A gente espera que esses testes sejam disponibilizados já na próxima semana. Não sabemos ainda o quantitativo, né, Leoni, que vai vir para nós. Mas aqui o quantitativo, testes de biologia molecular, PCR, 14,9 milhões, testes rápidos de sorologia, IgM, IgG, 5 milhões aqui, tá? Um total de 22,9 milhões. Aqui o termo de consentimento que já foi colocado também, então, segundo a portaria oficial do Diário Oficial da União, que precisa incluir os familiares também que residem no mesmo domicílio do paciente. A nossa ficha de notificação de SRAG. Em relação à inalação na nossa unidade de saúde, seja básica, seja UPA, fazemos inalação? Fazemos, Leoni? Então, não. Então, qual que é o risco da inalação? Justamente a aerosolização, você espalhar vírus, dispersar vírus ali no ar, e os trabalhos já dizem que o vírus, o SARS-CoV-2, ele pode ficar até 3 horas em aerossóis no ar, então, evitar justamente esse risco. Se houver a necessidade de manejo de asma ou broncoespasmo, a gente usa a bombinha ou spray de salbutamol. Em relação à pandemia pelo SARS-CoV-2, que é a emergência em saúde pública, a gente precisa ter essa sincronia de todas essas entidades, tá? Defesa Civil, Ministério Público, Escola, SAMU, UPA, Vigilância Epidemiológica, PA, todo mundo trabalhando em conjunto para se ajudar e ter uma ação orquestrada para a gente ter a melhor resposta de controle, né, em relação às medidas de contenção já citadas. Aqui eu deixei alguns cursos disponíveis também da UNASUS para profissional de saúde em relação ao manejo que eu já citei. Então, manejo clínico na terapia intensiva, protocolo de atendimento pré-hospitalar, manejo clínico na atenção primária, uso correto de EPI, mobilização em relação aos ACS, agentes comunitários, tá? Então, vários outros, como a Alexandra falou, a gente não vai conseguir ver todos, que é muito vídeo, muita informação, mas se cada um conseguir ver aquilo que vai aplicar na sua realidade, acho que já é um grande ganho para a gente acompanhar todas essas informações. E obrigado.